Meu nome é Bruno Piscinini, sou autor e fundador do site Empreendedor Digital e neste vídeo de hoje eu quero passar para você 3 hábitos que eu criei na minha vida que têm realmente feito muita diferença, tanto pessoalmente como nos meus negócios. O primeiro dos hábitos que eu criei, e lembrando que hábitos às vezes eles não são tão fáceis de criar. Então só para falar de um conceito que eu aprendi com o Edan Pagan, foi um dos meus, digamos, mentores, ele fala da velocidade de escape, como comparando com uma nave tentando ir para o espaço. 80% do combustível, alguma coisa assim, 82,7%, não interessa exatamente quanto, do combustível é usado na primeira parte de decolagem da nave. Por quê? Porque ela que precisa mais força para conseguir decolar. Mas depois que ela vai ganhando força e vai entrando no espaço, vai tendo menos resistência do ar e ela já tem a inércia a favor. Então ela usa bem menos combustível e aí ela já consegue manter a velocidade. Um hábito é a mesma coisa. No início a gente precisa muita força para colocar em prática, mas depois com calma vai melhorando. Então o primeiro hábito que eu quero passar para você é o hábito, digamos, um que você já deve ter ouvido, mas para ler, leitura. Mas não ler assim de qualquer jeito. Primeiro, claro, quanto mais você conseguir ler, seja já focado no seu nicho, no que você tem que fazer, ou marketing, negócios, melhor, porque aí vai ajudar. Mas nem que seja uma leitura de livros, de ficção, histórias, não tem problema. Até esses tempos terminei de ler o 5º livro do Game of Thrones, para quem acompanha a série, e é realmente fantástico. Então, o que eu faço é que todo dia de manhã eu leio pelo menos 15 a 30 minutos, depois do café ou antes do café, tanto faz, ou até durante o café. E depois de noite, antes de dormir, mais 15 a 30 minutos. Eu tento todo dia pelo menos 30 minutos a 1 hora de leitura no meu dia. Por que de manhã? De manhã, primeiro, porque a gente já começa com as prioridades certas, a gente não começa checando e-mail, checando rede social, fazendo um monte de tarefa que não são prioridade e começa focando em algo que realmente nos agrega valor. De noite, o objetivo é nos acalmar, sair do computador, que se a gente tentar ir dormir direto depois do computador, é difícil, o computador tem aquela luz, nos acorda. Então, a leitura nos acalma, nos deixa mais tranquilo, e com isso a gente tem um sono melhor, que por consequência a gente vai ter um dia mais produtivo no dia seguinte. O segundo hábito que eu tenho, e que até agora durante a viagem ficou ainda mais forte, é que eu sempre tento, digamos, criar um compromisso, não precisa ser todos os dias, mas a maioria dos dias, de algo realmente divertido e algo que eu goste. Ou seja, geralmente para mim é jogar futebol, é a maior parte que envolve do que eu gosto de fazer, mas ou futebol, esportes, sair com alguns amigos, comer, ir num restaurante legal. E por que eu falo estabelece como um compromisso? Porque às vezes muita gente fala, porque eu trabalho 12, 14 horas, até tem aquela piada. Não, eu trabalho só meio turno. Meio turno, um dia é um turno, ou seja, 12 horas por dia. E tem gente até que tem orgulho disso. E eu acho completamente errado, porque a gente trabalha muito mais do que precisa. Claro, há exceções, mas eu não gosto de ver dessa maneira. A gente passa menos tempo com aqueles que a gente gosta e menos tempo fazendo aquilo que nos dá prazer. Então eu tento marcar como realmente um compromisso, porque aí eu sei que quando eu sentar no computador, eu sabendo que, vamos supor, às 5 da tarde, eu tenho um compromisso, eu vou ir na academia, eu vou me preparar para sair, fazer alguma coisa, eu foco melhor nas minhas atividades. Se eu não tivesse compromisso depois, eu sei que eu tenho tempo, eu faço um pouco aqui, descanso, tomo um cafezinho, tomo uma torrada, faz ali, dou uma olhada no Facebook e fico me distraindo, porque eu tenho muito tempo. E aí no final a gente acaba sendo muito menos produtivo. Se eu coloco uma atividade depois legal, como um compromisso, até se você marcar com um amigo, aí você não tem como evitar, espero que você não tenha como evitar se você cumpre a sua palavra, e aí você tem um motivo para focar no seu trabalho, resolver o que tem que ser resolvido e depois poder ir se divertir. Então é realmente um hábito. Aqui na viagem eu percebi muito claro como funciona muito bem, porque eu viajando eu quero curtir os lugares onde eu tô, seja ir para a praia, seja mergulhar, seja fazer aula de surf, aula de kitesurf. Outro dia eu estava fazendo um túnel de vento, tipo de paraquedismo na Singapura. E isso, nessas atividades, como horário de lazer, nas horas que eu realmente sento no computador para trabalhar, eu foco muito mais. Espero que tenha gostado desses hábitos que eu passei para você. Se você conseguir desenvolver melhor, que eu acho que realmente fez muita diferença na minha vida, e eu espero que faça na sua.